O senador Esperidião Amin, durante sessão do plenário do Senado, alertou sobre o absurdo de se criar uma entidade governamental para definir o que é a verdade e comentou ainda os interesses envolvidos na disputa para impor o PL da censura. O senador disse: essa competição em torno do PL da fake news nos trouxe à baila situações curiosas. Esperidião Amin apontou: o presidente do TSE veio aqui se avistar com o nosso presidente Rodrigo Pacheco com 5 propostas na véspera da votação na Câmara. Veio fazer lobby, ou que nome tem isso? Porque quem apresenta a proposta no parlamento, e ontem foi dia do parlamento, são os parlamentares eleitos pelo povo. Eu achei aquela cena, presidente, quero dizer do fundo do meu coração, eu não engoli aquela cena, não consegui digerir. Não faz parte do que eu conheço como Estado democrático de direito com separação de poderes. O senador mencionou ainda a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo: isso é de um voluntarismo que assustaria Napoleão Bonaparte. Esperidião Amin acrescentou: se fosse um voluntarismo inédito, já assustaria. Agora, quando faz da prática de um inquérito, que eu já chamei desta tribuna, de inquérito inquisitorial, iniciado em março de 2019, 4781, seu número, e não tem fim. Até a Inquisição teve fim. O senador Esperidião Amin alertou: eu acho que há a necessidade de nós todos entendermos que, se não houver autocontenção, nós vamos continuar a ver afrontado o Estado democrático de direito por decisões voluntariosas que agridem a Constituição, o Estado de Direito e os direitos individuais. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua renda gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu praticamente faria uma parte ao senador Rodrigo Cunha, porque eu concordo em gênero, número e grau com esta preocupação. Preocupação de nós nos submetermos a um órgão, a uma autoridade que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade. Isso é muito perigoso. Então, talvez, para me solidarizar com Vossa Excelência, eu digo o seguinte: este é eu já usei essa expressão, é o busilis do núcleo, ou seja, é o foco mais delicado de qualquer tentativa necessária, eu considero, de regulamentar, digamos, de criar um código de ética para a operacionalização desta grande ferramenta da atualidade, que é a internet, são as redes sociais, mas que hoje tanto atuam acima quanto abaixo da linha d'água. Por isso se criou a expressão deep, né? Que é mergulhar. Então, eu queria me solidarizar com a sua colocação. E a propósito disso, presidente, antes que esta semana seja encerrada, foi uma semana complicada, sob vários aspectos. Primeiro, a pressão para votar a lei das fake news. Pressão de órgãos de imprensa, de empresas, big techs. Ou seja, nós assistimos a uma guerra, que agora a expressão mais nova para a guerra é competição. Ouvi isso agora, lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nem todos dizem que é guerra. Por exemplo, na Ucrânia é uma operação especial, não é guerra. Morreu já bastante gente, já se despendeu muito dinheiro, mas não é guerra. Então, essa competição em torno do PL das fake news trouxe à baila situações curiosas, senador Eduardo Girão. O presidente do TSE veio aqui se avistar com o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, com 5 propostas, na véspera da votação na Câmara. Veio fazer lobby. O que nome tem isso? Porque quem apresenta a proposta no parlamento, e ontem foi o dia do parlamento, são os parlamentares eleitos pelo povo. Eu achei aquela cena, presidente, quero dizer do fundo do meu coração, eu não engoli aquilo ainda. Não consegui digerir. Não faz parte do que eu conheço como Estado democrático de direito, com separação de poderes. Então, essa semana me trouxe essa perplexidade legiferante, digamos assim. E ontem, este incidente de o ministro do Supremo, para, em termos práticos, tomar o telefone do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e não estou falando isso porque eu conheço, sou amigo há 32 anos, e porque fui e sou seu eleitor. Não, é um cidadão. Ser distinguido, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal, com uma consulta ao Ministério Público. Aí, se o Ministério Público não concorda, também não tem problema nenhum. Isso é de um voluntarismo que assustaria o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte sempre teve medo de general com excesso de iniciativa. Voluntarista, portanto. E se fosse um voluntarismo inédito, já assustaria. Agora, quando faz parte da prática, e aí eu concluo, de um inquérito que eu já chamei desta tribuna de inquérito inquisitorial, iniciado em março de 2019,
4781, se o meu número não fala, e não tem fim. Não tem fim. Até a Inquisição teve fim. E teve fim de uma forma muito curiosa. 600 anos depois, 1821, a Igreja teve a sabedoria de enterrá-la discretamente. E nunca mais se falou, e muito menos se exaltou nenhum dos seus personagens, protagonistas, os sacrificados. Da circunstância de que o meu avô materno virou anticlerical. Pellegrino Marini virou anticlerical porque trabalhou em casas que serviram à Inquisição. E ele generalizou para toda a igreja a contrariedade dele em constatar a existência de instrumentos de persuasão física. Então, eu acho que esta semana termina sem acabar, porque os problemas continuam aí. Eu acho que a necessidade de nós todos entendermos, se não houver autocontenção, nós vamos continuar a ver afrontado o Estado Democrático de Direito por decisões voluntariosas que agridem a Constituição, o Estado de Direito e os direitos individuais.